Olá, boa tarde. Tudo bem, caríssimas? Como é que vocês estão passando? Quartou por aí? Como é que vocês estão? Véspera de feriado já, né? Já estão em clima de feriado? Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Olá. Me diga de onde que você está assistindo. Boa tarde, tudo bem? De onde que você está assistindo? Ai, eu esqueci meu óculos. Peraí, só um minuto. Ai, sem o óculos. Tudo bem? Vocês já sabem, né, que a gente, depois que passa, assim, de uma certa idade... Boa tarde, tudo bem? Depois que a gente passa de uma certa idade, a gente precisa desses óculos. Porque para enxergar de perto, aí fica complicado. Olha, hoje o nosso tema é muito bom. Como sempre, né? Eu falo que essa é uma oportunidade, assim, imensa para podermos estar trabalhando temas tão pertinentes aos nossos corações. E aí, hoje nós vamos falar sobre depressão. Depressão. Me diga se você já passou por isso. Me diga se você já passou por isso ou conhece alguém que está passando. Ah, entrou por acaso? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Olha, o tema de hoje é como lutar elegantemente contra a depressão. Como? Você sabe como? Você já passou por isso? A depressão já te pegou em algum momento? Ou alguém da sua casa, da sua família, você já passou por isso, já presenciou o que é estar deprimido? Ah, que legal, Maria Tereza, né? Pois é, isso é muito comum, não é, Maria Tereza? Muito comum, muito comum. E então hoje nós queremos trabalhar esse tema. Como que nós podemos lutar elegantemente contra a depressão? Olha, é algo que pode acometer qualquer pessoa, independente da idade. Independente da idade, não é? Acontece com as crianças e até com os idosos. Não tem diferença de idade e nem tem diferença de sexo também. Ó, homens e mulheres podem estar com esse mal. Eu digo mal porque é o mal mesmo, né? E aí ela pode surgir, olha só, ela pode surgir, então, em qualquer idade, qualquer idade, qualquer sexo, pode aparecer nos de baixa renda e nos mais riquíssimos. Então, é algo que não faz diferença nenhuma, não, qualquer pessoa está suscetível a isso, qualquer pessoa. E ela tem sintomas variados, por exemplo, falta de vontade de fazer atividades que antes eram muito prazerosas e de repente passa a não ter prazer mais, cansaço constante, energia reduzida, letargia, sentimento constante de preocupação. Já passou por isso? Já sentiu alguma vez algum desses sintomas? Você já percebeu como esse mal pode atrapalhar totalmente a vida de uma pessoa? Ou até mesmo a vida familiar? Chega a desestruturar a vida familiar. Você já reparou? Já percebeu? Já vivenciou isso? É algo sério. Eu diria que é algo muito sério. E que assim, pode nos atrapalhar completamente. E quando a gente fala de elegância por inteiro, nós temos visto claramente, assim, temos testificado que quando há esse mal na vida de uma mulher, a elegância por inteiro, nossa, é extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. Por quê?
começa que um coração elegante não pode ser deprimido. Se um coração estiver deprimido, como que ele vai ser elegante? Não tem jeito. Nós vamos ver. E aí, com o coração deprimido, como é que você vai ter ânimo e motivação para cuidar da sua imagem e para ter um comportamento elegante? Afeta tudo, tudo. Então, nós precisamos tratar deste tema. E eu diria mais, nós precisamos aprender a lutar contra a depressão, elegantemente. E olha, como que então a depressão pode surgir? Se você já teve alguma experiência, coloca aqui. Ah, eu esqueci de perguntar. Você está me ouvindo bem? Você está me vendo bem? A imagem está boa? Digita aqui um coraçãozinho se a imagem está boa, se você está me vendo bem, se o som está bom. Digita o coraçãozinho para mim, por favor, para poder saber se está tudo ok. Veja, então como que pode surgir a depressão? Em eventos adversos. Ah, legal, muito obrigada, muito obrigada. Digita aí de onde que você está assistindo, de qual lugar do país e do mundo. Digita aí. Olha, pode acontecer, por exemplo, em decorrência de um desemprego, do luto, de um trauma psicológico, mudanças de rotina ou na vida também podem acarretar a depressão, conflitos ou problemas muito grandes, situações traumáticas, temperamentos difíceis, condições ambientais também podem gerar isso. Olha, por incrível que pareça, mas o sedentarismo e uma dieta desbalanceada também podem gerar a depressão. Olha, vícios e abusos de substâncias, isso também podem gerar a depressão. Agora, existe um tratamento para esse mal? Segundo os estudiosos, eles dizem que sim, há uma cura. Há uma cura e ela pode ser tratada, inclusive com antidepressivos, ansiolíticos e sessões de psicoterapia. Mas nós cremos que também é possível nós lutarmos contra a depressão segundo os ensinamentos bíblicos. E é sobre isso que nós desejamos tratar hoje aqui. Porque nós cremos que nós podemos sim lutar elegantemente contra a depressão, considerando os ensinamentos bíblicos. Você já viveu? Comenta aqui para mim. Você já viveu alguma situação em que você ficou muito deprimida e aí você teve essa experiência de trazer as verdades bíblicas para perto, para a sua mente, para o seu coração, e você conseguir então ser tratada daquele momento, daquele mal? Você já teve uma experiência assim? Digita aqui para mim, se isso já foi real na sua vida. Nós cremos que as verdades eternas de Deus, elas podem vir ao nosso coração, à nossa alma, e nos trazer o quê? Nós podemos... Ah, olha só, que legal, Maria Tereza. Pois é, nós cremos plenamente. Nós cremos plenamente que as verdades eternas de Deus, elas podem vir à nossa alma, ao nosso coração e podem mudar esse quadro. Então, hoje, nós queremos ver alguns poucos trechos que falam, assim, trazem bastante ensinamento para a gente, bastante aprendizado. E é algo que, por exemplo, se você, vamos supor que agora você está passando por um momento que alguma coisa, como nós citamos aqui alguns exemplos, alguma dessas coisas gerou em você um quadro depressivo. Suponha. E aí você está aí. Então agora, o que é que você pode? Agora, imediatamente, você pode trazer as verdades eternas de Deus à sua mente e ao seu coração e trabalhar como a gente vai ver aqui. É claro que sempre, nós nunca desprezamos qualquer quadro de um profissional. Não é isso que nós estamos falando. Mas nós entendemos que nós podemos já imediatamente começar a
lutar contra, assim, ao invés de ficar esperando esse quadro, de repente, ir piorando e, assim, passando por um estágio pior. Entende qual que é a nossa posição? Então, veja, fica comigo aqui até o final, nós vamos ver alguns passos para conseguirmos já, de imediato, lutar contra, para que nós consigamos lutar contra esse quadro depressivo. Porque isso não colabora em nada com a nossa vida, com o nosso alvo de sermos elegantes por inteiro, não colabora em nada com a nossa família, desestrutura. Então, assim, precisamos tomar uma postura de lutar contra. Ou seja, não vamos aguardar aquela coisa piorar. O mal, eu estou chamando de mal, porque eu entendo que é mal mesmo. Não vamos esperar o mal piorar. Entende? Nós precisamos tomar uma postura. E nós entendemos claramente que as verdades bíblicas de Deus são reais para isso. Vamos lá? Então veja, na Bíblia nós podemos afirmar que ninguém na Bíblia teve depressão. Por quê? Porque seria um anacronismo, ou seja, o conceito contemporâneo de depressão, ele não aparece na Bíblia, daquela época das Escrituras. Então, assim, não existe esse conceito lá. Olha só, tá vendo, Francisca? Exatamente, nós precisamos aprender a lutar contra essas dificuldades que causam e geram um quadro depressivo. Então, veja, na Bíblia não tem o termo depressão e você nunca vai encontrar lá na Bíblia algo que fala assim, fulano de tal estava depressivo ou estava em depressão. Não existe. Olha, se vocês estiverem ouvindo barulho de reforma, furadeira, etc., existem aqui apartamentos perto do meu que estão fazendo isso. Então, assim, por favor, dei um voto assim de consideração aí. Mas vamos lá. Mas na palavra de Deus não tem o termo contemporâneo depressão, mas tem outros termos que eles figuram um quadro depressivo, entende? Então, por exemplo, descrito como tristezas, angústias da alma. E aí eles usam termos, por exemplo, abatimento. Então você vai encontrar pessoas que estiveram abatidas nos Salmos, Salmo 42, Salmo 44, no Salmo 57, nós vemos isso. Você vai encontrar pessoas que estavam aflitas. Então existem lá várias situações em que o personagem bíblico estava em aflição. Salmo 38, Salmo 88. Outros estavam em angústia. Lá em Isaías 61 e em Jó 12, você vai encontrar que esses personagens estavam angustiados. E em uma tristeza profunda. Também tem esse termo na Bíblia. Tristeza profunda, lá em Mateus 26, 38. Então, não existe o termo contemporâneo depressão, mas existem todos esses outros termos aqui que são termos que vão trazer exatamente, Maria Tereza, exatamente, que vão trazer então para nós exemplos do que, por exemplo, uma pessoa está em quadro depressivo, ela provavelmente vai ficar angustiada, ela vai ficar abatida, ela vai ter essa tristeza profunda, pode ser. Então, nós podemos extrair lições e princípios inspirados na postura de diversos personagens bíblicos, quando eles lidaram com as tristezas e até o desinteresse pela vida. Então, agora, nós escolhemos focar em um personagem bíblico que, na experiência dele, que é o próprio Mestre Jesus. Nós vamos então lá para Mateus, os versos, no capítulo 26, dos versos 37 a 38, e até Lucas também, nós vamos passar por Lucas,
E nós vamos ali, porque ali, naquele momento, olha o que Jesus falou. Ele disse assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Imagina aqui, nesse momento, desculpe, nesse momento em que ele chega a falar isso, ele fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava no Getsemane e ele foi tomado de uma tristeza, de uma angústia, assim, indizíveis. E ele nos mostra alguns passos importantes para que nós possamos conseguir aprender a lutar contra a depressão. Então nós vamos hoje aprender com o próprio Senhor Jesus Cristo, nessa ocasião que ele estava no Getsemane. E olha, atenção aqui, eu quero chamar a sua atenção. Nós entendemos que esses passos são uma maneira elegantíssima de agir contra esse mal, o mal da depressão. Por que que é assim? Porque nós entendemos que vem diretamente de Deus isso. E consideramos que Jesus Cristo foi o homem mais elegante da face da terra. Então, por que que é elegantíssimo esses passos? Porque vem dele. Ele está nos ensinando hoje. Guarda essa palavra. Vejamos. Olha, então, primeiro passo. Em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos para estarem com ele. Olha, esse é o primeiro passo. Então, em Mateus 26, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir Mateus 26, verso 37, Jesus afirma assim: levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então ele chamou, não todos os discípulos, mas alguns, 3, e eles foram juntamente com Jesus lá para o monte. E eles subiram para lá, no caso, no Getsemane. E eles estavam ali. Então Jesus chama para estar com ele 2 amigos, dois chegados. E Jesus tinha o quê? 12 discípulos. No entanto, ele escolheu 3. Acredito que os mais chegados. Esses 3, eles eram discípulos e, claro, eles também eram cristãos. Então, veja, eles tinham o mesmo entendimento que Jesus tinha a respeito das situações, do sofrimento e da palavra de Deus. Eles tinham a mesma visão. E aqui quero fazer um adendo. Olha, a tendência natural nossa e de quem está com dor e sofrimento é se isolar. É verdade? Você já passou por isso? A sua tendência natural é se isolar quando você está em sofrimento? As pesquisas apontam que sim, é uma tendência natural. Quando estamos enfermos, preferimos normalmente nos afastar. E o que acontece também com as pessoas que, na maioria das vezes, procuram não nos encontrar. Então, o que acontece normalmente? Olha, na própria palavra, exatamente, né, Maria Tereza? Na própria palavra de Deus, na Bíblia, nós temos exemplos disso, exatamente. Ó, o profeta Elias, ele reclamou: só eu fiquei. Lá em 1 Reis 19, ele coloca isso, ele se sentiu isolado. Jó, né? Jó, a grande maioria de seus amigos e até seus parentes o desamparou em meio ao sofrimento que ele passou. Olha só. O salmista, em sua aflição, ele também se queixa da seguinte forma, lá no Salmo 142, 4. Ele fala assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha só a situação, 3 exemplos aqui da Bíblia, mostrando que essa questão do isolamento, que às vezes a própria pessoa procura, ou as pessoas ao redor procuram não se encontrar com ela. Olha só. Ou seja, de uma certa forma, o leito de sofrimento se transforma em um leito de solidão. Difícil, né? Não é verdade? Difícil isso.
Você já passou por isso? Agora, no que tange à depressão, não podemos ter essa postura de nos isolar. Então, se nós queremos lutar contra a depressão, primeira coisa, vamos considerar esse ensinamento de Jesus, esse primeiro passo. Não vamos nos isolar. Vamos ali naqueles mais chegados, amigos, irmãos. Ao contrário, né? Vamos ali buscar a comunhão fraterna como instrumento divino para o nosso coração ferido. Então, guarda isso, presta atenção. Nesses momentos, quando nossos olhares estão turvos, embaçados, sabe como que é? Sabe como que é? Obscuros, quando a gente não enxerga as coisas da forma exata, pedir ajuda, exato. Quando a gente não enxerga as coisas como elas são de fato, ter uma companhia, aqueles com os quais nós confiamos, que estão de fato enxergando a situação como ela é, faz toda a diferença mesmo. Porque eles estão enxergando de uma forma real. E muitas vezes, quando estamos assim, no meio de um quadro assim, a nossa vista fica turva. Não é verdade? Já passou por isso? Olha, quando os nossos corações estão negativos, pessimistas e até desesperados, nós precisamos dessas pessoas. Exatamente, isso mesmo, Ivaneide, isso mesmo. Nós precisamos dessas pessoas com essa visão do alto, que nos traga a verdadeira esperança. Então, é importante nós sabermos quem procurarmos, quem nós devemos procurar. Jesus procurou aqueles mais chegados, para que esses pudessem estar com ele. Os verdadeiros amigos e irmãos são preciosos nesses momentos. Jesus não abriu mão deles. Primeiro passo, então, primeiro ensinamento. Precisamos pedir ajuda, chamar aqueles mais chegados, andar com eles, não nos isolarmos. Primeiro passo. Segundo passo, em sua dor, Jesus abriu seu coração para os seus amigos. Presta atenção. Primeiro, Jesus os chamou para estar com eles. Segundo, Jesus abre o seu coração para eles. Veja só, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus abriu o coração. Mateus 26, 38. Ou seja, ele não se fechou. Presta atenção. Ao contrário, ele resolveu se abrir. Exatamente nesse momento crítico. Exatamente nesse momento crítico. Aqui um outro adendo. Nós não podemos achar que não existe ninguém que se interessa. Isso é uma tendência, hein? Ou que aquelas pessoas mais chegadas não estejam atentas. Ou então que, ao nos perguntarem algo, percebendo, né, que estamos diferentes, nós decidamos permanecer em silêncio. Ou que decidamos não compartilhar nada, porque definimos que não poderíamos confiar naquelas pessoas. Nós não podemos agir assim. Jesus nos mostra que ele se abriu, mesmo sabendo quem eram os seus discípulos mais chegados. Jesus os conhecia. Oh, que bênção! Amém! Glória a Deus! É isso mesmo. Então veja, Jesus conhecia aqueles mais chegados que ele havia convidado para estar com eles lá naquele lugar separado, os três. Jesus os conhecia muito bem e sabia quem eles eram, mesmo sabendo que eles iriam dormir e não conseguiriam ficar em oração com ele, mesmo percebendo que esses mais chegados não estavam assim tão interessados na angústia de Jesus, na situação de Jesus, mas Jesus foi, os chamou e se abriu para eles. Precisamos aprender a ter essa postura. Para os mais chegados, nós não podemos nos calar, nem nos silenciar.
E nem pensar, eles não estão assim tão atentos, não estão assim tão prestando atenção em mim, não confio tanto neles, não vou me abrir. Jesus se abriu, não tendo nenhuma preocupação. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Olha, Jesus se abriu não tendo nenhuma preocupação com a sua reputação. Ele não pensou assim, nossa, não vou me abrir para os meus discípulos, porque senão vai manchar a minha imagem. E aí continuar fingindo as coisas. Ele não fez isso. Olha, presta atenção. Precisamos seguir o exemplo do Mestre e nos abrir com aqueles chegados. Segundo passo. Terceiro passo. Em seu abatimento, Jesus pediu ajuda. Ele pediu a intercessão e participação dos seus amigos na sua luta. Então veja, primeiro ele chama os mais chegados para estar com ele ali separado. Segundo, Jesus abre o coração. Humildade, exatamente. Ele abre o coração e fala, rasga, não se silencia, não fica com medo de reputação, não fica assim preservando a sua imagem, não. Para esses mais chegados, ele se abriu, não ficou em silêncio. E agora ele vai além, ele pede ajuda. Ele pede ajuda a esses que estavam ali com ele. Olha só que coisa tremenda. E essa ajuda é algo sublime, sobrenatural, que nós precisamos utilizar sempre, sempre. A humildade de pedir ajuda, né, faz toda a diferença, é elegantíssimo. Olha, presta atenção. Ele, Jesus, não somente ficou falando sobre os seus problemas, nem ficou apenas colocando para fora o que estava sentindo, nem ainda ficou só ali desabafando. Não, Jesus não fez simplesmente isso. Ele se abriu, apresentou a sua dor, ele pediu aos amigos que estavam ali chegados que participassem com ele na sua luta. Olha que coisa! Sabe o que ele fez? Ele os chamou e falou assim: ficai aqui comigo e vigiai comigo. Ou seja, ele os chamou para estar em oração, em clamor a Deus. Porque quando Jesus subiu lá para o Getsemane junto com eles, aqui fala que eles foram para o Monte das Oliveiras, lá em Lucas 22, verso 39, fala que eles foram ali para o Monte das Oliveiras, que no caso é o Getsemane, né? Então, quando chega ali, eles estavam ali, exatamente isso, Ivaneide, exatamente. Então Jesus chama os chegados, aqueles três, vai com eles, os chama para estarem juntos com ele, rasga o coração, falando, olha, estou profundamente triste até a morte. Olha que profundidade o quadro que Jesus estava vivendo. Jesus rasga o coração e agora Jesus vai além e pede ajuda. Ele pede ajuda, humildemente. Então, ele se abriu, apresentou a sua dor e pediu aos amigos que participassem com ele naquela luta, em oração e clamor. Jesus fala assim, ficai aqui e vigiai comigo. Então, Jesus falou, olha, vamos orar, vamos clamar a Deus, porque ele estava tanto mostrando que em Deus havia o socorro para os próprios discípulos, ali amigos dele, como também estava ensinando aos discípulos, àqueles chegados, a importância de, naquele momento crucial, crítico, de tamanho sofrimento, tinha que entrar em luta, tinha que clamar e orar. Ou seja, é levantar um clamor mesmo, um clamor a Deus, é oração, uma oração intensa. É vigiar até que as coisas melhorem. É mais que simplesmente uma oração comum, que você, por exemplo, agradece pelo seu alimento. É mais. É suar sangue. Olha, quando há essa união nesse clamor, o corpo de Cristo se une em meio às tribulações da vida,
como acontece lá em Romanos 12. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos 12, 15 e 1 Coríntios 12, 26. Observe um detalhe, olha, Jesus não disse, vá ali e agende uma consulta com uma profissional. Ele não disse isso para os discípulos. Vá ali, compre um remédio para a minha depressão. Não, Jesus estava nos ensinando um princípio muito importante. E vale considerar esse princípio, qual era? Clame a Deus. Está passando por um problema seríssimo como esse? Clame a Deus. Levante um clamor a Deus. Vigia comigo em oração. Não estamos, presta atenção, nós não estamos desprezando de maneira alguma todo profissional, todo quadro, nada disso. Nós estamos aqui vendo o que Jesus estava ensinando. Então veja, o clamor, esse clamor precisa acontecer ali de imediato. Porque se Deus quiser, Deus pode intervir e reverter o quadro ali, sem nenhum tratamento. Mas, se não for o caso, Deus vai também, por meio da oração e do clamor, orientar a quem procurar, quando procurar, onde procurar, tudo isso Deus encaminha, entende? Então, nós não estamos de jeito nenhum desprezando, mas o que Jesus mostrou aqui, quando ele chama os discípulos, fala, vem comigo, vamos ali ficar separado, ele abre o coração, ele pede ajuda para que eles possam estar junto com ele naquela luta, em oração, e está ensinando a importância disso, de clamar a Deus logo na primeira situação que está ali, o negócio está triste, o quadro está triste. E Jesus está ensinando isso. Precisamos aprender esse terceiro passo também. É extremamente importante. Quarto passo. Em sua aflição, Jesus derramou seu próprio coração diante do Pai Celeste, diante de Deus, em oração e clamor. Então veja quais são os 4 passos até agora. Jesus chama os amigos chegados para estarem com ele, naquele momento. Jesus se abre, ele não se fecha, Jesus se abre para confessar. Ele abre o coração e fala como que ele estava. Ele fala, eu estou profundamente triste até a morte. Terceiro passo, Jesus humildemente chama os amigos para estarem em oração, em luta com ele. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, entre em oração, em clamor junto comigo aqui. Eu preciso desse clamor junto comigo. Quarto, Jesus, ele próprio, se derrama, abre o coração, derrama o seu próprio coração diante de Deus em oração e clamor. Aí ele fala aqui, olha o que ele fala em Lucas 22, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 22, versos 41 até o 44. Olha o que ele fala. Ele, Jesus, por sua vez, então ele fala com os amigos. Orai, ele fala, olha, ficai aqui e vigiai comigo. E ele, o Senhor Jesus mesmo, ele se afasta. Fala aqui que ele se afasta cerca de um tiro de pedra à distância. Para quê? Para que ele pudesse orar, se derramar sozinho na presença de Deus. E fala aqui que ele, de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, olha a tristeza profunda dele até a morte, agonia, orava mais intensamente. Ele não estava simplesmente orando quando a gente faz uma oração, como eu citei, agradecendo pelo dia, pelo alimento. Não, ele estava ali em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele se derramou, ele próprio derramou o próprio coração dele
diante do Pai Celeste em oração e clamor. Olha que coisa profunda, tremenda, ensinamento para nós. Então, tanto em Mateus como em Lucas relata essa situação. E Lucas consegue colocar que ele estava então de joelhos, mais detalhes. Ele estava de joelhos, ele informa que Jesus orava ao Pai num clamor, estava em tamanha agonia, ele estava mais intensamente ali naquele clamor e a ponto de chegar a suar gotas de sangue. Olha só como estava essa luta. A luta que ele tinha chamado os discípulos para estarem orando, vigiando com ele, era essa luta que ele estava aqui. Mas ele não ficou junto com os discípulos, ele deixou os discípulos separados e foi à distância de um tiro de pedra para orar sozinho, ali, de joelhos. Ele estava lá, nesse clamor aqui. Veja, isso é o que significa derramar-se diante de Deus. Isso. Você quer saber o que é derramar-se diante de Deus? Exatamente. Jesus era homem e era Deus. E naquele momento ali, ele estava naquela situação de profunda tristeza, agonia, e ele precisava clamar. E olha, vale também a gente lembrar aqui que essa questão de Jesus se separar para estar em oração é comum. Nós vemos isso ao longo dos evangelhos, nós vemos Jesus fazer isso por várias vezes. Mas esse momento aqui foi um momento que a Bíblia relata de maior intensidade. Jesus se rasga ali, o coração dele é totalmente derramado na presença de Deus, com intensidade mesmo, de tamanha agonia. Eu talvez a gente não consiga imaginar essa agonia tão grande. Você já passou por uma situação assim de muito sofrimento e muita dificuldade? Já passou? Eu passei um momento que, quando o meu pai faleceu, foi um momento muito difícil, em que eu passei assim realmente uma profunda tristeza, uma profunda momento de sofrimento mesmo. Mas talvez não tenha sido, foi agonizante? Foi de angústia? Foi muita angústia. Mas talvez não tenha sido assim, porque aqui Jesus chega a suar gotas de sangue. Então, a profundidade desse momento, a intensidade desse momento é realmente assim indizível. Eu classifico que isso aqui, desses versos de Lucas 22, é o maior exemplo. Sim, fala aqui. Sim, aqui fala no verso 44, fala que ele estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A coisa foi muito intensa aqui nesse momento. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Sobretudo quando estivermos em momentos de depressão, de sofrimento, de dor. Esses 4 passos são essenciais para a nossa luta contra esse mal. Entende? Agora veja, Jesus sabia que o socorro dele vinha do Senhor Deus e Pai. Ele sabia, por isso que ele chamou os discípulos para estarem com ele, pediu ajuda para que estivessem em oração, em clamor ali, vigiando junto. Foi para lá ficar separado e levantou esse clamor, se derramou na presença do Pai, porque ele sabia. Lá em Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, Marcos 14:36, Jesus usa uma expressão aramaica chamada Abba, que significa papaizinho, uma expressão de intimidade, que expressa assim essa espera pela ação paterna de Deus. Como um pai mesmo que se interessa pelo filho. Apesar de a nossa tendência em meio à dor confiarmos mais em nossos sentidos e emoções do que nas verdades eternas de Deus, Jesus está aqui nos ensinando
que é para nos derramarmos diante do Pai Celeste em um clamor até que Ele mude a nossa situação. Às vezes, você não vai ficar ali apenas alguns minutos e a sua situação já vai mudar, o seu quadro já vai mudar. Não. Às vezes, você vai ficar ali 1 hora, vai ficar ali 1 dia, você vai ficar ali 2 dias. Não significa que você vai ficar 2 dias dentro do quarto, não é isso. Mas você vai ficar nesse clamor e nesse derramar diante de Deus. Às vezes você vai ficar por alguns dias. Desse jeito, como Jesus ficou. Até que Deus mude o quadro. Então, assim, Jesus está nos ensinando isso. Que Ele, o nosso Pai Celeste, Ele se interessa pela nossa situação. Mesmo quando nós estamos em meio a essa situação e até parece que Deus não se interessa. É ou não é? Não é real isso? Já passou por uma situação e você fica pensando assim, nossa, Deus não se interessa. Deus me largou. Quando estamos em meio, exatamente, Silvana, exatamente. Exatamente, não tem como mensurar, não tem como. Olha, e quando nós estamos em meio ali, em meio a um quadro depressivo, em meio à dor, em meio ao sofrimento, os nossos sentimentos, eles parecem pregar para nós que a nossa situação, os nossos problemas, não são tão importantes para Deus. Já passou por isso, você já sentiu isso, você está ali no meio da situação, exatamente vivendo um quadro assim difícil, e parece que aquela situação, ela começa a falar para você, não, a sua situação não é assim tão importante para Deus, Deus não está tão interessado em você, assim, Deus te largou mesmo, você está esquecida de Deus e tal, Deus... Parece que a sua alma fala para você que Deus está indiferente para você. Já passou por isso? Já sentiu isso? Olha, no entanto, Jesus vem nos mostrar, por meio da oração dele, essa oração dele, que o Pai se interessa sim, que o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, se interessa sim, por meio dessa oração que ele fez aqui. Pois Jesus até chega a apresentar uma outra possibilidade para Deus ali naquele momento da oração. De quê? De não ter que passar por aquele cálice de dor que ele iria passar. Mas ele faz isso com total submissão, porque ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus chega a dar naquela conversa, naquela oração que ele está fazendo ali, intensamente diante do Pai, ele chega até a falar assim para o Pai, falando, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus está mostrando, por meio dessa oração, que Deus se interessa sim. Ele se interessa pela nossa vida, ele se interessa pela nossa situação, e nós precisamos fazer o quê? Trazer isso à nossa mente, ainda mais quando estamos no meio da situação. Nós precisamos, ainda que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração tente pregar contra nós que Deus não se interessa, nós precisamos trazer a verdade de Deus à nossa mente, ao nosso coração e falar, não, Deus se interessa sim, Deus está ciente da minha situação, Deus está trabalhando por mim, conforme a Bíblia nos fala, e Ele também nos mostra, por meio da sua oração, que nós podemos nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé, do nosso Pai Celeste. Lá em Hebreus 10, 22 fala isso. Então nós podemos sim, com o coração sincero, em plena certeza de fé, nos aproximar do nosso Pai Celeste. Nós podemos e devemos. E quinto ponto para a gente finalizar. Em seu sofrimento, Jesus descansou a alma na soberania e na sabedoria do Deus Pai. Inclusive, veja só, ele foi consolado por um anjo enviado pelo Pai. Até ele, naquele momento ali que ele estava em intensa agonia, intensa e profunda agonia.
Olha, aqui Jesus fala assim, Mateus 26:39. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava humildemente se submetendo à vontade do Pai Celeste. Jesus se submeteu. Após pedir para não ter que passar pelo cálice, aquele cálice difícil, ele se submeteu à vontade do Pai. Olha só, humildemente. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos confiar na soberania e sabedoria do nosso Deus e nos submeter a Ele humildemente à vontade dele. É difícil? É difícil, mas precisamos, isso é diferencial. E esse momento de imensa agonia e clamor diante do Pai foi algo tão profundo e sobrenatural que depois de ter sido consolado pelo anjo, ao se levantar dali, Jesus estava revigorado. Presta atenção. Jesus estava revigorado, fortificado, restabelecido, cheio do poder de Deus, que foi então passar por todo aquele caminho da cruz até a morte, e ele não titubeou, e ele não caiu, ele não reclamou, e ele nem parou até que se cumprisse todo o propósito de Deus, a morte dele lá na cruz, e depois ele veio a ser ressuscitado. Veja como aquele momento de intensa agonia e de imenso clamor, né, que ele estava ali, orava com intensidade, aquele momento foi tão profundo e tão transformador. Deus agiu de uma forma tão assim poderosa na vida de Jesus, porque o resto da vida dele, até que ele fosse morto na cruz e depois sendo colocado naquela tumba e aí ressuscitasse, todo esse trajeto terrível que ele passou fortificado. Olha que coisa tremenda que foi. Nós precisamos aprender a ter momentos assim, na presença de Deus, derramando o nosso coração, descansando na soberania, na sabedoria e no poder do nosso Pai Celeste. Confiando que Ele vai cumprir, que Ele está no comando, que a nossa vida não é indiferente a Ele. E ficando firme, descansando, aguardando, até que Deus mude esse quadro. Esses são 5 passos, 5 maneiras que Jesus nos ensina para lutarmos elegantemente contra a depressão, contra esse quadro tão maléfico. E é ali nesse secreto com Deus. Jesus estava lá naquele secreto com Deus. Ele não estava junto com os discípulos. Lembra? Ele se afastou dos discípulos para ter esse momento de oração, onde ele derramou o próprio coração diante do Pai. Então Jesus estava ali no secreto com Deus. E é ali que Deus age. É ali, naquele secreto com Deus. E foi assim, revestido do poder do Pai, da unção do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus, ele, ali no secreto com Deus, que Jesus se levantou para cumprir o propósito pelo qual veio ao mundo. Olha só que coisa tremenda. Ele foi para aquele lugar e ele estava naquela profunda tristeza, que ele fala, profunda tristeza até a morte. E ao se levantar dali, ele estava diferente. Ele foi totalmente revestido pelo poder de Deus e Deus mudou o quadro dele. Então nós precisamos considerar esses 5 pontos. Porque se nós já fizermos isso, muitas vezes nós vamos evitar que esse quadro se transforme em algo muito mais terrível. Não é verdade, Maria Tereza? Essa atitude que Jesus está nos ensinando, amém, glória a Deus, Silvana,
essa atitude que Jesus está nos ensinando aqui é algo transformador, assim, poderoso, que pode sim nos fazer lutar elegantemente contra este mal. É assim que nós vamos agir. E nós precisamos agir. E se você não está tendo esse problema, mas alguém na sua casa está, passe para essa pessoa esses 5 passos. Sabe? Seja esse amigo chegado dessa pessoa. Porque pode transformar a vida dela e o seu lar, o lar daquela pessoa. Veja o que Jesus, lá em Hebreus 12, 2 está escrito. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Amém, glória a Deus. Amém, que bom, Maria Tereza, glória a Deus. Olha o que fala Hebreus 12, 2. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia ou de vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Por que que ele, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz? Porque ele passou por aquele momento onde ele se derramou ali, e os discípulos ali junto com ele e tal, ele passou por aquele momento e ele foi ali revestido por Deus. Deus mudou o quadro dele, de tal forma que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, lá depois da ressurreição e assentar junto com o Pai, suportou a cruz. Por que ele suportou a cruz? Porque ele era Deus? Não, porque ele passou por aquele momento ali. E aquele momento Deus mudou o quadro dele, Deus o revestiu, Deus o fez fortificado para suportar a cruz e passar por todos aqueles momentos. Ele era Deus e era homem, mas Deus mudou o quadro dele. Então Jesus está nos ensinando isso. Precisamos atentar para esses 5 passos extremamente importantes. E veja, às vezes você vai ficar nesses 5 passos, não é como eu falei agora há pouco. Às vezes, exatamente, ele se fortaleceu. Às vezes você vai ficar nesses 5 passos, alguns minutos, pode ser, e Deus já vai mudar o seu quadro. Às vezes 1 hora, pode ser. Mas às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Fique ali, crendo, confiando e esperando, fazendo esses passos aqui, até que Deus mude o seu quadro. E agora, se em todo caso a coisa não mudar, aí a gente sabe, existem os profissionais que vão atuar para ajudá-la nesse processo. Mas se a gente fizer isso logo de imediato, como Jesus nos ensinou aqui, às vezes nem vai precisar de uma ação mais radical, de tomar remédio, de entrar num processo pior, entende? Então nós precisamos aprender isso. Que nós possamos sim entender que isso é algo que vai mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família e vai nos proporcionar sermos mulheres elegantes por inteiro. Veja, o nosso trabalho aqui, todo o nosso trabalho aqui, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E todo o nosso trabalho aqui é para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. E nós trabalhamos os 3 pilares, coração, imagem e comportamento. Defendemos que a elegância por inteiro precisa ter um coração elegante, uma imagem elegante e um comportamento elegante. Mas, se estivermos assim, num quadro desse, depressivo, como conseguiremos ser elegantes por inteiro? Por isso, nós precisamos trabalhar os 3 pilares. E o nosso projeto é isso, trabalha os 3 pilares. Você precisa aprender a lidar com o seu coração e ter um coração elegante, aprender a ter uma imagem elegante, sem destruir o seu DNA, sem matar a sua essência, nada disso. E ter um comportamento elegante, saber se comportar elegantemente em todos os lugares, em todos os eventos. Vamos juntas? Deus te abençoe. Se você quiser participar da mentoria Tudo Começa no Coração, clica aqui que eu posso te enviar mais informações. Vai ter agora um grupo
um grupo da mentoria. Tudo começa no coração para a gente tratar assuntos como esse. E a gente aprender a lidar com o nosso coração. Deus te abençoe, excelente quarta-feira. Vamos juntas, sigamos juntas. Que bom tê-la aqui, viu, Maria Tereza, Ivaneide, Ivanete, todos vocês. Bênção demais estarmos juntas aqui. Bênção. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa ser multiplicadoras. Se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra e assimilar esses 5 passos, encaminhe essa live, ela vai estar gravada aqui. E lá no YouTube também, a gente vai colocar também lá. No YouTube é o mesmo nome, Cris_Design, Cris_Noronha_Design. Beijo, Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês.